Olá, Dev! Tudo certo contigo? Eu espero que esteja tudo bem desse lado aí. Dev, nessa aula aqui a gente vai continuar desenvolvendo a nossa tela de detalhe de cursos. Se tu lembrar bem, na aula anterior a gente criou o componente de começar curso. Nessa aula aqui a gente vai focar na criação do componente de header da nossa tela de detalhe de curso. Ele é um componente relativamente simples, mas tem bastante coisa ali que vai ser interessante da gente explorar junto. Inclusive um botão de compartilhar, tá beleza? Então, Dev, já deixa um like aqui nesse vídeo, não se esquece de se inscrever nesse canal para tu não perder os próximos conteúdos que a gente estiver fazendo aqui. E deixa nos comentários ali, me conta se tu chegou a avançar na criação do teu próprio projeto, se tu criou o componente ali de começar curso, se tu criou o teu próprio header ou o componente de conteúdo do curso. Eu lembro que eu deixei como desafio isso para ti na aula anterior, então me conta ali nos comentários se tu chegou a fazer e vamos comparar aqui para ver como é que ficou os dois componentes, ver como é que ficou as ideias, tá beleza? Então, Dev, bora lá pro curso, porque tem bastante coisa pra gente fazer aqui, vai ser um componente bem legal. Dev, como de costume, a gente já tá aqui na tela de criação, na tela do Figma em si, e o que a gente vai fazer agora vai ser então criar o nosso componente de header aqui, tá? Se vocês lembrarem bem, na aula anterior a gente criou o componente aqui de Start Course, e a gente também criou um componente, deixa eu alinhar ele aqui mais para baixo, ó. A gente criou também o componente de botão, que ele vai ficar dentro do componente de Start Course, tá? Esse componente de botão ele vai aparecer em outros lugares também. E a gente vai acabar nessa aula aqui ainda criando uma variante para ele ficar um pouco diferente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar criando então o nosso componente de header. Como é que vai ser esse componente de header? A gente vai começar como dos outros, tá? Criando aqui um frame, tá? Um frame assim mesmo. A gente vai renomear esse frame aqui e vamos chamar ele de header, beleza? A próxima etapa que a gente vai fazer aqui vai ser criar os textos aqui dentro. Então olha só, ele já ocupou aqui a fonte Nonito, tá? A gente vai chamar aqui um primeiro título de exemplo, né? Eu vou copiar aqui, a gente vai poder utilizar esse título, vai ser esse título aqui, que deixa eu só apagar que ele ficou com coisas a mais aqui que não precisava. Aí, esse título aqui, ó, tu vai poder encontrar dentro do meu canal, aqui no YouTube, nas playlists, a gente já viu isso aqui nas aulas anteriores, então tu pode copiar esse texto daqui e traz aqui para dentro, tá? A gente vai mudar essa configuração aqui dessa fonte, tá? Porque ela tá um tanto estranha. Tu percebe que ela tá centralizada, ela tá, bom, não tá bacana, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou centralizar ela na vertical, aqui, ó. Não sei se não tá aparecendo para vocês aí, né? Bah, olha só. É aqui, ó. Tu centraliza ela na vertical, a gente vai alinhar ela à esquerda, tá? Próxima etapa, o nosso header, vamos adicionar o auto layout nele para simplificar a forma como a gente vai criar esse nosso componente. Agora sim, ó, no text, aqui no texto, né, no componente de texto, a gente vai poder fazer, ó, percebe que ele tá com hug content, de altura é isso mesmo, ele tem que ficar com hug, mas de largura ele vai ocupar fill container, tá ok? Eu vou aumentar, não, vamos deixar assim por enquanto, vamos ir avançando aqui. Próxima etapa que eu vou fazer, seleciono o header e eu vou mexer no nosso header aqui no gap, tá? O gap, ele vai ser um gap de 8 por enquanto entre os itens. A gente vai colocar uma orientação vertical e o padding aqui não faz sentido nenhum a gente ter esse padding todo. Na verdade, a gente não vai ter padding nenhum aqui. A gente vai ter 0 de padding, tá? E de padding na altura também vai ser 0, tá? Por quê? Porque na tela, aqui ó, onde a gente vai utilizar, vocês vão ver que vai ficar muito mais interessante sem esse padding. A gente não precisa dele, porque a gente já tem os espaçamentos naturais aqui ó, do nosso layout. Então a gente não precisa desse padding extra aqui, tá? Outra coisa que eu vou fazer vai ser remover o background, tá? Ele vai ser um background transparente mesmo. A cor do nosso texto, tá? Como vai ser um background transparente, eu já vou fazer o seguinte, ó. Vamos avançar aqui. Eu vou transformar esse cara aqui, ó, num componente, tá? Beleza. Vou duplicar esse cara aqui, porque aí ele cria uma cópia, uma cópia do componente, tá? E eu vou jogar aqui, ó, acima
desse quadrado branco que seria o nosso header, tá? E eu vou apagar esse quadrado branco ali porque a gente não vai mais precisar dele. Próxima etapa que a gente vai fazer, voltando aqui em cima no header, tá? A gente precisa ajustar algumas coisas aqui. O que é o que a gente precisa ajustar? Percebe que a gente não consegue enxergar o texto que tem aqui, beleza? Isso porque, obviamente, tá preto o texto, né? Não faz sentido. O que a gente vai fazer aqui? Vamos adicionar aqui, ó, vamos modificar o texto em si, tem que selecionar o texto, tá? Com o texto selecionado, a gente pode alterar a cor dele. Vamos colocar uma cor branca, tá? No texto. E se vocês lembrarem bem, na aula anterior a gente criou uma variável que é o primary context, certo? Ok? Nessa aula aqui a gente vai criar uma variável que vai ser o background contrast, ok? Porque essa cor aqui vai ser a cor de contraste com o background. Aí tu me pergunta, tá, mas Lucas, não faz mais sentido tu usar o primary context? Sim e não. Sim, porque é branco, é a mesma cor. Mas não, porque se em algum momento a gente modificar o nosso primary para que ele fique daqui a pouco uma cor bem mais clara e a fonte tenha que ser escura, né, já não vai mais fazer sentido com o nosso background. Então vai ficar um descompasso das cores, vamos dizer assim, tá? Agora olha só, voltando aqui para o nosso componente de header dentro do detalhe de curso, né? A gente tem um componente aqui, ó, tu percebe que ele está com a largura fixa. Vamos ajustar isso aqui, ó, para ele ficar com fill container, tá? Para ele ocupar todo o espaço disponível ali do nosso container, tá? Aqui, ó, no componente de header em si, na instância dele, tu percebe que ele tá com hug e hug de altura, né? E a largura ele tá com hug também. Ou melhor, ele não tava com hug, né? Ele tava com fixo, mas a gente vai deixar com hug porque assim vai fazer um pouco mais de sentido aqui para o nosso contexto. Então, a próxima etapa que a gente vai fazer aqui vai ser selecionar esse nosso texto aqui e o que é o ponto, tá? Antes, ou melhor, antes disso, tá? Eu vou duplicar esse nosso texto aqui. A gente vai criar uma cópia dele e nessa cópia de baixo eu vou vir aqui de volta na nossa playlist do curso e eu vou copiar todo esse conteúdo que tem aqui, tá? E eu vou levar ele para cá. Por que disso? Porque essa parte aqui vai ser a descrição do nosso curso, tá? Então a gente precisa ali ter uma descrição real, né, sobre o nosso curso. E aí tu percebe que ficou um troço bem esquisito, né? Ficou bem feio isso aqui. E aí por isso eu acho que a gente pode selecionar o nosso header aqui e reduzir o tamanho dele, né? Definir um tamanho fixo para ele aqui. E aí a gente pode reduzir aqui um bocado. Eu acho que assim tá bom, ó. Mais ou menos tá razoável, tá? Acho que é um tamanho bom. Só pra gente testar aqui mesmo. E aí tu percebe o seguinte, ó. A gente tem duas coisas aqui. A primeira é o título e a segunda é a descrição do nosso título, tá? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar esse título aqui em um título de fato. Então, para fazer isso, vamos trocar aqui o estilo da fonte, né? Em vez de ser regular, vamos colocar para extra bold e a altura da fonte, o tamanho dela, a gente também vai poder trocar. Nesse caso aqui, vamos colocar, a gente está em 16, né? Vamos trocar aqui para 20 pixels. Acredito eu que já vai ficar um tamanho interessante, tá? Então olha só, a gente já tem aqui o nosso componente parcialmente construído. Só que tu percebe um outro detalhe, que é o seguinte, ó, tirando o zoom um pouco, ó, a gente tem o nosso componente sendo utilizado, e ele já está bem interessante, está bem bonito, e aqui está ele também. Só que se a gente reduzir o tamanho dele aqui, ele não reduz aqui embaixo. E era isso aí que eu queria mesmo. Eu só queria testar para ver se isso aqui estava acontecendo ou não, né? Não tinha certeza. Deixa eu só verificar aqui, ó, no nosso componente de header, então, olha só, mas ele ainda tá com fixed width. Não é o que a gente quer, tá? O que eu quero aqui, ó, é o full width, fill, tá? De largura, para ele ocupar todo o espaço disponível. E a altura ela vai continuar sendo hug, tá? Uma outra coisa que eu quero fazer aqui, ó, nessa parte da descrição do nosso componente é a seguinte, ó. Eu vou apagar essa parte aqui, tá? E eu vou colocar 3 pontinhos. Por que disso aqui? Isso aqui vai simular como se
fosse tipo, tu não tá com toda a descrição do teu componente, do teu curso sendo exibida. Tu não precisa mostrar toda ela, porque dependendo do caso, tu pode ter um curso com uma descrição muito grande, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube aqui, ele permite, ó, se a gente clicar para editar, ele permite até 5.000 letras, tá? Ó, é por letra aqui. Então ele permite até 5.000 letras. Ou seja, pode dar uma descrição bem grande aqui. Então a gente vai colocar uns 3 pontinhos nesse caso para cortar, né, para não ficar toda essa quantidade aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui? Até eu acho que assim, ó, na verdade, olha só, vou dar um Ctrl Z aqui e a gente consegue aqui no Figma, vamos selecionar o texto, tá? E vamos reduzir o tamanho dele. O alinhamento, vamos pedir para ele alinhar o topo, tá? Olha só, deixa eu aumentar aqui, ó, porque eu acho que eu fiquei com a minha cara na frente, né? Bom, então ó, o que eu fiz? Eu reduzi o tamanho dele, tá? Para esse tamanho aqui. Alinhei ao topo e eu posso vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos e a gente pode definir, ó, Truncate Text. E a gente clica aqui, tá? Nesses 3 pontinhos. E aí, ó, percebe que ele vai adicionar automaticamente a quebra do texto ali, o corte do texto, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, no nosso componente, tá? No header aqui, ó, a gente tem os 2 textos, tá? Só que a gente precisa de mais algumas coisas. O que mais a gente precisa aqui? Eu vou duplicar a nossa descrição e eu vou escrever aqui na nossa descrição 48 aulas, que é a quantidade de aulas que a gente vai ter nesse nosso curso. Aqui, ó, ele ficou com a altura com o Fixed Height, não é o que a gente quer, tá? Vamos deixar em Hug de novo. Agora, o fio, a largura, vamos colocar Hug. Isso aqui é uma eterna briga para a gente manter sempre a largura e a altura que a gente quer, mas faz parte, tá? E olha só, no nosso header eu selecionei ele, vamos alterar aqui o alinhamento do nosso layout, para que ele fique, ó, as aulas lá na esquerda, tá? Se a gente olhar aqui, ó, na nossa aplicação, tu percebe que já ficou bem mais interessante aqui, tá? Outro ajuste que eu vou fazer aqui vai ser pegar esse nosso botão que a gente criou aqui, ó, vamos duplicar ele, tá? E aí, ó, eu vou arrastar o componente que ele gerou e eu vou jogar aqui dentro, ó, antes das aulas, tá? Só que tu percebe que isso aqui ficou esquisito, né? Porque eu tenho um começar curso aqui. Não é isso que eu quero, tá? O que eu quero aqui, ó, eu vou selecionar o texto que está dentro do componente do botão e eu vou adicionar aqui, ó, compartilhar, ok? Compartilhar. Porque é exatamente o que eu quero, tá? Eu quero um componente aqui, um botão para compartilhar o texto, para compartilhar melhor o curso, né? Ó, vou clicar no botão, percebe que ele está com Fixed With, eu quero o Hug de novo, e o texto que a gente tem aqui dentro, a mesma coisa, a gente quer um Hug para porque o botão se ajuste em volta do nosso texto. Outra coisa que eu quero nesse cara aqui, eu quero que ele tenha um ícone que é o símbolo do compartilhar. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente poderia tentar duplicar esse texto aqui, ó. Só que isso não vai acontecer. O máximo que aconteceu é que ele duplicou do lado de fora do componente. Só que não faz sentido. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, no nosso componente de botão, tá? E eu vou clicar aqui ó, para adicionar ó, main component e vamos adicionar uma variante para ele, tá? Agora sim, nessa variante, ó, aqui a gente tem a variante default. Deixa eu modificar o nome da propriedade. Lembra que a propriedade aqui, ela é o nome da propriedade que define a variante, então eu vou chamar de variant, tá? E essa variant aqui, a variante padrão, melhor dizendo, que é essa de cima, vai ser o contained, tá? A variante número 2, tá? Vamos trocar a propriedade para variant e o nome da variante vai ser icon, talvez? Icon, beleza. Ou melhor, contained traço icon. Beleza. Acho que vai funcionar desse jeito aqui. O que a gente precisa fazer aqui? Nós vamos, primeira coisa, modificar o que tem dentro do nosso botão. Então a gente vai duplicar esse texto. Percebe que agora ele ficou com 2, tá? O texto desse segundo texto aqui a gente vai trocar para
compartilhar, ok? Tá estranho aqui, mas ele já vai se ajustar. E esse texto aqui a gente vai trocar para share, ok? E esse share aqui a gente vai colocar ali, ó, um material icons, ó. Aí ele já ficou com um ícone de compartilhamento, tá? Só que a gente vai ter que ajustar aqui a parte do alinhamento, né? Ele ficou todo zoado aqui o nosso layout. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vamos checar aqui o auto layout, tá ok, é isso aí mesmo que eu preciso. O share, ó, ele tá com fill, não é isso que a gente quer que ele fique com hug aqui, ok. Tá ficando interessante, a altura também é hug, beleza. Então, acho que esse cara tá certo. O compartilhar, como é que ele tá? Ele tá com um fill, tem que ser, é isso mesmo. Tá? Ele tem que ocupar todo o espaço disponível desse nosso texto. E a altura tem que ser hug também. Os alinhamentos estão ok, só que o que está errado aqui ainda é a questão do truncate text. A gente pode fazer isso aqui, ó, truncate text, e aí ele corta esse texto aqui do nosso compartilhar para ele não ocupar tanto espaço assim. Só que, vamos lá, vamos considerar o seguinte, eu quero que o compartilhar ele apareça por completo, porque não é tanta coisa assim. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, no button, que é o container mais de fora, e vamos aumentar um pouco o tamanho dele. Agora a gente vai no botão, no container de icon, e a gente aumenta um pouco aqui o tamanho do componente em si, tá? A gente pode, na verdade, trocar para hug content, e aí ele vai se ajustar aqui a largura do conteúdo, tá? Na verdade, assim, ó, o compartilhar, ó, ele tá com a largura fixa de novo, então a gente troca para hug para ele se comportar corretamente, tá? Então, é isso aí. O compartilhar, ele tá interessante, só que não é isso que eu quero ainda. O que eu quero? Eu quero uma nova variante desse cara aqui. Então eu vou duplicar ele, tá? E aí aqui ele vai ficar com a variante número 3 e a gente vai chamar de Shaped Icon, tá? O que é esse Shaped Icon aqui? A gente vai mudar a cor desse cara aqui. A gente vai mudar para cor Paper, tá? E a gente vai colocar um arredondamento de 50. Opa, acho que foi no lugar errado. É aqui, ó, um arredondamento de 50 no botão, tá? Que é esse Shaped Icon. Aí ele vai ficar com o ícone e vai ficar arredondado, tá? Por que disso? Olha só, quando eu utilizar esse componente, deixa eu vir nos assets aqui, ó, e aí a gente pode pegar o componente, ó, o button, e vamos arrastar aqui para dentro, ó, ou melhor, já tá com o componente aqui, né? Vamos voltar para as layers, ó, a gente já tem um button aqui, agora a gente pode trocar a variante, tá contained, ó, a gente pode colocar o contained icon ou o shaped icon, ó, ficou mais ou menos do mesmo jeito que ali, né? Só que se a gente olhar aqui, olha só, já tá muito mais interessante esse cara. Eu vou fazer mais um ajuste aqui, ó, no Shaped Icon, que é o seguinte, ó, selecionando ele, vamos colocar um padding horizontal de 16 para ver como é que fica. Olha só, percebe que ele ficou bem mais interessante desse jeito, tá? Então ficou com esse padding ali, ficou mais bacana. Vamos lá, outra configuração que a gente pode fazer aqui, ó, dentro do nosso componente header para finalizar essa construção. Tá? A gente vai agrupar o button e as aulas e a gente vai fazer um group selection. Tá? Esse group selection eu vou colocar, sei lá, general, porque são informações gerais aqui da nossa aplicação, do nosso curso, melhor dizendo. Eu vou dizer que ele tem auto layout, tá? A distância entre os itens é de 8 pixels, é isso aí, não vai ter padding, mas o alinhamento vai ser horizontal. E, ou melhor dizendo, né, a orientação do nosso layout vai ser horizontal e o alinhamento vai ser ao centro, para o início ao centro, tá? Agora olha só, no general aqui a gente pode modificar a largura e colocar fill container para ele ocupar todo o espaço disponível. E aí se a gente olhar aqui, ó, na nossa tela de detalhes do curso, tu percebe que a gente já tem uma coisa que é muito, mas muito mais interessante,
que é o botão de compartilhar, a quantidade de aulas, a descrição, o título do curso. Então a nossa tela aqui de detalhe do curso, ela já está tomando muito mais forma do que a gente tinha antes, né? Então já está ficando bem bacana. A próxima etapa que a gente tem que fazer aqui é a parte do conteúdo, que é esse course content que a gente tem aqui, tá? Então, Dev, te desafio, vai lá, tenta criar esse componente aqui, faz da tua forma, do teu jeito de pensar, porque eu tenho certeza que com isso tu vai aprender muito mais do que se tu ficar só olhando aqui eu vou fazer, né, ou ficar copiando o que eu tô fazendo. Então, te recomendo fortemente, vai lá, tenta fazer por tua própria conta, tá ok? Dev, a gente se vê na próxima aula aí, valeu!